A ação é o processo mais básico da existência e mais fundamental da existência, né? Depois, naturalmente, de se estar vivo, né? Em se estando vivo, a ação é o elemento mais central e mais importante da existência, né? Até porque a ação é a própria existência. A existência é ação. A existência é o fenomenal. A existência é o fenômeno. A ação é a existência. A ação é a existência e é o fenômeno. O fenomenal, o existencial, em específico, é a ação. O fenômeno se constitui como ação. Toda fenomenologia é uma fenomenologia da ação. E a ação é a própria existência, de um modo tal que toda fenomenologia é uma fenomenologia da existência, né? Toda fenomenologia é uma fenomenologia da existência e da ação. O fenômeno é a ação, a existência é a ação, né? E a ação, em particular, se constitui no modo ontológico de nós sermos, no modo pré-reflexivo de nós sermos, né? Como vivência de possibilidades, vivência da emergência e do desdobramento de possibilidades, né? De tal modo que a ação é o vir a ser de algo que não existe, né? Daí o caráter criativo, né? O caráter plástico, o caráter formativo, o caráter gestaltificativo da ação. Porque o processo da ação, enquanto processo da vivência, do desdobramento de possibilidades, é o processo de formação, de criação, de constituição de algo que não existe. Isso, por definição, é a ação, não é? E todo esse processo da ação, todo esse processo do desdobramento de possibilidades, se dá como gestaltificação, se dá como implicação, né? E se dá eminentemente durante toda a sua duração como compreensão, né? Compreensão que é a consciência pré-reflexiva, né? Compreensão eminentemente que é o aspecto cognitivo da duração da ação, o aspecto cognitivo da duração do processo formativo do desdobramento de possibilidades, da vivência do desdobramento de possibilidades, né? De modo que a vivência do desdobramento de possibilidades é eminentemente implicação. Isso é o que a gente chama de gestaltificação, né? E este processo de implicação, de gestaltificação, né, que é o desdobramento de possibilidades, que é a ação, é o que nós chamamos de compreensão. A compreensão se constitui como o aspecto cognitivo da ação, de um modo tal que toda ação, toda vivência existencial, toda vivência fenomenal, durante toda a sua duração, se constitui como compreensão, que é consciência especificamente pré-reflexiva, né? Dentre outros aspectos, a ação é importantíssima em termos existenciais, né? Porque a ação é o movimento existencial. No modo de sermos da ação, nós somos movimento existencial, né? Coisa que não acontece no modo coisa de nós sermos, no modo acontecido de nós sermos.
no modo coisa de nós sermos, no modo acontecido de nós sermos, nós não somos ação, né? Nós somos moção, nós somos movimento no modo de sermos da ação, né? Em sendo moção, no modo de sermos da ação, nós vivemos o que chamamos de emoção. A ação é o modo próprio da emoção, é o modo de sermos da sensibilidade emocionada, né? E como já observamos, não é? A ação se constitui como compreensão, né? A ação é o modo específico de nós conhecermos enquanto humanos, né? Porque a ação é o modo de sermos especificamente da cognição, e da cognição como compreensão, né? A ação é o modo de sermos da criação. Enquanto vir a ser de algo que não existe, a ação é o modo de formação de algo que não existe, quer seja em termos psicológicos, quer seja em termos materiais, né? E a ação, em específico, enquanto modo de sermos da criação, do devir, né? Modo presente de sermos, né? A ação, em específico, é o modo de sermos da superação, né? Enquanto criação, a ação sempre é a superação do passado, né? De um modo tal que, além de ser o modo de sermos da ação, além de sermos o modo de sermos da criação, a ação é o modo de sermos da superação, né? E, especificamente, a ação é o modo de sermos da regeneração. A ação é regenerativa, né? Em particular porque a ação é o retorno à emergência múltipla de forças que são as possibilidades. Essa emergência de forças que são as possibilidades é o que nós chamamos de regeneração, de aspecto regenerativo da ação, né? Do processo de vir a ser da ação, né? Então, em específico, a ação tem essas características fundamentais para o ser humano. A ação é o modo de sermos da moção, do movimento existencial. A ação é o modo de sermos da emoção. A ação é o modo de sermos da cognição, enquanto compreensão, cognição compreensiva. A ação é o modo de sermos da criação. A ação é o modo de sermos da superação. E a ação é o modo de sermos da regeneração. Todas essas são características intrínsecas à ação. Todas as características intrinsecamente constituem a ação, né? E a ação, enquanto vivência do modo pré-reflexivo de nós sermos, tem características muito peculiares, ou seja, tem condições muito peculiares, né? Porque a ação, em específico, se dá num modo de sermos que não é o modo de sermos de causa e efeito. A ação não se dá como causalidade. A ação se dá num modo de sermos que não é o modo de sermos da causalidade, né? A ação, em específico, né, não se dá na dicotomia sujeito e objeto. A ação é pré-reflexiva, né? A ação se dá como a vivência do desdobramento de possibilidades no modo pré-reflexivo de nós sermos, né? A ação não é da ordem da utilidade.
A ação não é útil. A ação não se dá no modo de ser dos úteis, dos usos e das utilidades. A ação é absolutamente inútil, não é? E ainda enquanto vivência do modo inútil de nós sermos, a ação é o único modo produtivo, o único modo criativo de nós sermos, né? E a ação não é da esfera da realidade. Quando nós vivemos a ação, nós não estamos na real. Nós não estamos no modo real de nós sermos. Porque a ação, em específico, é vivência de possibilidades. Vivência do desdobramento de possibilidades. A vivência do desdobramento de possibilidades é realização, mas não é a realidade, né? Então, existe a realização enquanto atualização, enquanto ação, e depois da ação, com a constituição da coisa, com a instalação da coisa, se constitui a realidade. De modo que a ação não é o modo de sermos da realidade, mas o modo de sermos da possibilidade, né? Então, a ação não se dá na dicotomia de causa e efeito. A ação não é arbitrária, né? A ação é pré-reflexiva, dá-se no modo de sermos do ator e não no modo de sermos da dicotomia sujeito e objeto, né? A ação, a duração da ação não é do modo de sermos dos usos, dos úteis e das utilidades. A ação não é útil, a ação não é pragmática, a ação não é prática, a ação é poética em específico, né? Este aqui é o caráter da ação. A ação não é teórica, não é prática, é especificamente poética, né? E isso quer dizer que a ação não é útil, não obstante ser o único modo produtivo, o único modo criativo de nós sermos. O único modo produtivo, o único modo criativo de nós sermos não é da esfera da utilidade, né? E a ação não é da esfera da realidade. A ação não é real, na medida em que a ação é a possibilitação. A ação é a vivência do desdobramento de possibilidades e não da vivência da realidade, né? Então, com essas características, né, e com essas condições, né, a ação é a existência. O momento da ação, o momento de duração da ação é o momento de duração do modo fenomenológico existencial de nós sermos. A ação é a existência, a ação é o fenômeno, e a ação se constitui como compreensão, né? Então, a partir de uma influência, né, ainda limitada do Kurt Goldstein, né, o Carl Rogers, né, compreende, né, a importância da ação, que era compreendida pelo Kurt Goldstein, né, na sua monumental percepção de uma concepção gestáltica do organismo humano, né? O Goldstein, o Kurt Goldstein, né, percebeu, né, o caráter sistêmico do organismo humano, né, o caráter gestáltico do organismo humano, né, e o caráter de sua ação, de sua atualização enquanto experiência, enquanto vivência organísmica, né? E o Kurt Goldstein enfatiza esse caráter da tendência atualizante do organismo, né? Esse caráter da tendência atualizante do organismo, né, que junto com outros conceitos, como o próprio conceito de organismo, o próprio conceito de organísmico, né, o próprio conceito de tendência de experiência organísmica, né? Todos esses conceitos, que são conceitos da psicologia organísmica do Kurt Goldstein, né, junto com o conceito de tendência
atualizante, né, vão ser apropriados pelo Carl Rogers na constituição do arcabouço teórico de suas concepções, né, da base conceitual de suas concepções, né, de um modo tal que o Carl Rogers vai entender, né, a tendência para a ação, ou seja, a tendência atualizante, né, como o aspecto fundamental que é da existência, como o aspecto de vir a ser, como o aspecto de atualização de possibilidades da existência, né? E o Carl Rogers vai sentar a sua metodologia, vai estabelecer a sua metodologia, a metodologia de sua abordagem, né? Sobre este conceito de ação, né? Ou seja, sobre o conceito de tendência atualizante, né? Existencial, né? Todo ser vivo, né? Ou em particular, todo ser humano, né? É uma tendência para a ação, né? É uma tendência para o desdobramento de possibilidades, né? É uma tendência para a ação, né? É o que o Carl Rogers, né, utilizando uma concepção do Kurt Goldstein, vai dizer que todo ser humano é uma tendência atualizante, né? De um modo tal que a vivência do pathos, né, que é a vivência fenomenológica, a vivência existencial da empatia, né, é eminentemente ação. Todo momento de duração da empatia é ação. A empatia é ação e a ação é empática, né? Porque a empatia, em específico, é a vivência do modo pático de sermos, que é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? E que é, em específico, o modo de sermos da ação, né? Então, o Carl Rogers, né, seguindo o Kurt Goldstein, vai atribuir uma importância enorme à ação, né? Uma importância que não é só em termos de concepção do ser humano, né, mas é uma importância em termos de compreensão da existência, né, e, em específico, em termos de constituição de uma metodologia, né, de trabalho em psicoterapia, em educação, né, no trabalho com grupos, né, e em toda a gama de trabalhos que envolvem os seres humanos, que a abordagem rogeriana vai desenvolver. A ação passa a ser o elemento central. O elemento central da abordagem rogeriana é o privilegiamento da ação, o privilegiamento do modo de sermos da ação. E o privilegiamento, isto quer dizer, da tendência atualizante, que é a tendência para a ação, que é característica da existência humana, que é característica da vivência do modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Durante toda a duração da ação, né, e a ação se dá ciclicamente em episódios, né, cíclicos, né, durante toda a duração da vivência da ação, enquanto desdobramento de possibilidades, nós vivenciamos compreensão, né? A compreensão é o modo de cognição específico da momentaneidade instantânea de duração da ação. A ação dura momentânea e ciclicamente, né? E durante toda a duração da ação se constitui a compreensão, né? De modo que a compreensão, especificamente, dá-se no modo de sermos da ação. Não existe compreensão sem ação, porque a compreensão é uma dimensão da vivência da ação, né? E a compreensão é pática, é empática, né? Porque empático, em específico, é o modo de sermos do pathos,
né? É a vivência do modo de sermos do patos. E o modo de sermos do patos é o modo fenomenológico existencial, o modo ontológico de nós sermos da ação. De modo que toda compreensão é vivência do patos, desse modo fenomenológico existencial da ação, né? Toda vivência da ação é compreensão. E toda vivência da ação é pática, é vivência do patos, né? É vivência empática, de modo que só existe compreensão como vivência do patos, ou seja, só existe compreensão como vivência empática, né? Compreensão e empatia são palavras redundantes, né? Porque toda compreensão é empática e toda empatia é compreensiva, na medida em que esses são aspectos da vivência da duração da ação, em sua momentaneidade cíclica, em sua momentaneidade musical, né? De modo que o Carl Rogers vai assumir, né, a ação, a tendência para a ação, como elemento fundamental de sua abordagem, né? A abordagem rogeriana privilegia eminentemente a vivência da ação, a vivência da tendência atualizante, que é eminentemente compreensiva, né? E que é, enquanto vivência da ação, enquanto vivência fenomenológica existencial da ação, né? Que é eminentemente compreensão, né? A vivência da tendência atualizante, a vivência da ação é eminentemente dialógica, né? Dialógica como uma característica fundamental do modo de sermos da ação. No modo de sermos da ação, nós sempre somos relação dialógica. No modo de sermos da ação, nós sempre somos relação com um outro, com uma diferença, né? Um outro que pode ser da natureza não humana, um outro que pode ser da esfera do humano, um outro que pode ser da esfera do sagrado, né? Mas sempre a relação com o outro, que é o que chamamos de tu. A vivência da ação, que é eminentemente compreensão, que é eminentemente compreensiva, a vivência da tendência atualizante é eminentemente a vivência da dialógica, né? A compreensão é empática e eminentemente dialógica. Não existe compreensão sem dialógica, porque só existe compreensão enquanto vivência da ação, que é eminentemente dialógica. Então, compreensão, empatia, né? Ação dialógica são aspectos do mesmo processo da vivência fenomenológica existencial, da vivência fenomenal, da vivência da existência, né? A existência é ativa. A existência, o momento existencial é a ação, né? O momento existencial é compreensão. A vivência do momento existencial é dialógica e é eminentemente a vivência do patos, a vivência empática, né? Esses são elementos centrais, né, da metodologia da abordagem rogeriana, né, na medida em que a metodologia da abordagem rogeriana privilegia a vivência da ação, privilegia a vivência da tendência atualizante.